Estamos aqui no Correio de Atibaia, na cidade de Atibaia, evidentemente. A cidade completou 355 anos em 2020, e apesar de ser considerada uma cidade interiorana, ela está muito próxima da capital paulista. E de olho no futuro, o município cresce rumo ao desenvolvimento também. Nós queremos discutir os problemas da cidade e possíveis saídas para esse desenvolvimento, sempre com equilíbrio, com empatia e com convidados ligados aos mais diversos assuntos e que tem muita coisa a compartilhar conosco. Para falar sobre esses assuntos, a gente está convidando hoje, aqui no Correio de Atibaia, nosso amigo Davi Boal. Ele foi chefe de gabinete na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Paraná. Ele é especialista em gestão de pesquisa de mercado, opinião pública e mídia. Lá se vão 30 anos no exercício das mais variadas funções ligadas ao jornalismo e às comunicações. O Davi Boal é formado pela Faculdade de Jornalismo da Casper Libero. Ele tem pós-graduação pela Faculdade de Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ele foi ouvidor-geral do município de Atibaia, de 2007 a 2012. Especializou-se em avaliações de políticas públicas. Exerceu também a ouvidoria do Sul e da Anvisa. Por isso, ele está conosco hoje aqui como nosso primeiro convidado nas lives do Correio de Atibaia. Está conosco também o professor Arthur Gebara Júnior, que é jornalista, músico e professor nos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da Unifaat. E ele é diretor executivo do Correio de Atibaia. Rodrigo Seixas, também jornalista e repórter do Correio, está na técnica. E a todos que nos assistem, uma boa noite. Eu sou Osni Dias, mestre em comunicação pela Metodista, professor e coordenador de cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da Unifaat, sou editor do Correio de Atibaia e da revista Calango. Davi Boal, muito boa noite, seja bem-vindo. Opa, Osni, tudo bem, Arthur? Tudo bem, Rodrigo? Uma boa noite para vocês. Boa noite. É um privilégio estar aqui. É um privilégio estar aqui conversando com vocês. Eu vou tentar, com a experiência que eu tenho, poder passar alguma informação, talvez relevante, ou tentar realmente responder as questões aí que foram formuladas por vocês e por quem nos assiste. Vamos lá. Arthur, muito boa noite. Boa noite, tudo bem, Osni? Tudo bom? A gente procurou selecionar alguns temas interessantes, ligados ao meio ambiente, ligados à cultura, e um pouco sobre Atibaia também. Davi, muitas discussões têm girado hoje em torno de soluções para o meio ambiente, né? Questões ambientais, sobretudo para as crises ambientais. A gente teve 2 acidentes seríssimos, que foi em Mariana e Brumadinho. A gente teve derramamento de óleo nas praias, que é uma coisa que a maioria das pessoas já se esqueceu, né, daquele óleo que ficou nas praias brasileiras. Infelizmente. E a gente tem uma perda muito grande da Mata Atlântica, uma perda muito grande do Cerrado, as queimadas na Amazônia. E aqui em Atibaia se fala muito da Pedra Grande, do Parque Estadual da Pedra Grande e da Grota Funda. Enfim, meio ambiente, você que atua com meio ambiente. Evidentemente, essas 2 questões de Atibaia são muito importantes, mas além da Pedra Grande e da Grota Funda, o que a gente poderia pensar de forma global numa cidade como Atibaia? Osni, antes de mais nada, né, eu acho que é importante deixar claro que a questão ambiental é um consenso mundial, né? Houve um avanço muito grande, né? Eu me lembro que até uns 15 anos atrás, o tema, Atibaia foi vanguardista nisso, até porque teve 3 gestões consecutivas, né, ligadas ao Partido Verde, né? Mas até então, até 2000, o tema ecológico, ambiental, sofria até um certo preconceito, né? O termo é coisa de assunto de viadinho, né? Acho que todo mundo deve ter ouvido falar isso, né? De lá para cá, felizmente,
De lá para cá houve uma evolução grande, as pessoas acabaram entendendo a necessidade e a importância da preservação do meio ambiente, né? Uhum. Hoje o Brasil, infelizmente, parece que está fora desse consenso, né? Os governos do mundo todo, tirando os Estados Unidos, né, com o Trump, houve também uma involução, né, um retrocesso grande com relação a isso. No Brasil, com o governo Bolsonaro, o tema também acabou virou manchete no mundo todo, não pelas ações positivas, né, mas pelas ações negativas. E isso vai acabar tendo um impacto grande até sobre a economia do país, né, uma vez que, como a ação do governo vai contra esse consenso, e é um consenso que atingiu até não só os governos, mas os grandes investidores, né? Então, eles estão anunciando até a possibilidade de sanções comerciais, de retirada de volume grande de recursos das bolsas, deixar de investir no crescimento das empresas, na implantação de novas empresas, né? Então, a nossa situação, a situação no Brasil, faz contraponto ao que está acontecendo no mundo todo, que é de um empenho grande, né? E a gente vê, principalmente os mais jovens, né, que já estão muito convencidos da necessidade da importância da preservação, inclusive nos hábitos, né? Hoje, uma parcela grande dos jovens deixou até de comer carne, passou a ser o vegetariano, como é que fala isso? Vegetarianismo. Veganismo? Veganismo. Porque o veganismo ainda é um pouco mais radical, né? Porque o veganismo abole até qualquer tipo de queijo, leite, essas coisas, né? Ovos. O vegetariano normal ainda ele faz uso de algumas coisas, né? Faz uso de leite, faz uso de ovos. Mas houve um crescimento, inclusive, do veganismo, sem dúvida nenhuma, né? Você mudou para o veganismo ou não? Eu ainda não consigo resistir a uma picanha, mas os meus filhos já há bastante tempo, né? A Selma, minha mulher, também tem comido cada vez menos carne. Outro movimento que cresceu muito, né? É a questão da agricultura orgânica, né? Você vê que muita gente hoje faz uso, os europeus, sobretudo, né? Eles têm uma predileção grande pelos produtos orgânicos. E o Brasil também está na contramão disso, né? Porque faz uso sistemático de agrotóxicos que não são nem permitidos em vários países, né? Então, aliás, a quantidade de agrotóxicos tem crescido muito, né, nos últimos 2 anos. Exatamente. E tudo isso, o país vai ficar refém dessa situação, né? Nós vamos ter que, ou o governo se convence da necessidade de implementar políticas positivas a respeito da questão ambiental, ou então nós vamos sofrer muito com isso. Mas já Davi, em relação... Opa, Arthur, queria fazer uma pergunta para você em relação a isso. O Brasil, quer dizer, ainda continua sendo o principal exportador de carne, por exemplo. Um dos principais, pelo menos, né? O maior exportador, segundo maior exportador de soja. Quer dizer, essa agroindústria, essa pecuária também tem uma importância fundamental na economia brasileira, já que ainda somos um país, né, que tem quer dizer, que está baseia a sua economia ainda nas commodities, né, na exportação de commodities, etc. É lógico que a questão ambiental é fundamental, né, é importante até porque, como você já disse, existem políticas que são importantes, inclusive, para atrair investidores, né, não só por uma questão até de apoio pessoal, mas eu acho que existe uma necessidade, sem dúvida, de você
criar um projeto de desenvolvimento sustentável, né, sobre todos os aspectos. Mas a realidade é que, nesse momento, estamos ainda dependendo quase que 100%, né, dessa economia tradicional, como você disse, inclusive na própria agricultura, né, com os transgênicos, com a questão dos produtos proibidos e etc. Como é que você vê isso? E essa relação, como é que a gente pode conciliar isso com a questão da sustentabilidade, né? Da questão, pelo menos, do meio ambiente, né? Arthur, eu sou, com relação a isso, sou pessimista, né? O Brasil passou por um processo de desindustrialização absurdo, né? É verdade. Os últimos anos, a participação da indústria no PIB do Brasil chegou a 30%, hoje não é 10%, né? É verdade. Então, o Brasil ficou cada vez mais dependente do agronegócio, que na verdade, os países fogem um pouco disso exatamente pelo impacto ambiental que tem, não é? E o mais incrível é que nós já tivemos um parque industrial aqui, o melhor parque industrial da América Latina, né? Já tivemos em outras ocasiões. Na verdade, o Brasil passou pelo que se chama doença holandesa, né? Que é se desindustrializar demais por causa de commodities, né? Então, naquele período do crescimento vertiginoso da China, de importar tudo, né? Com preços extremamente elevados, as commodities, o Brasil acabou tendo uma supervalorização da sua moeda, e com isso compensava muito mais importar do que produzir. Nós estamos sofrendo muito. Na verdade, o Brasil parece... A impressão que eu tenho é que o Brasil abriu mão da tecnologia, abriu mão, né, de produzir bens de alto valor agregado para produzir soja, produzir carne, que são coisas que vocês dependem de uma extensão de terra imensa, né? Produtos que valem muito pouco, então você tem que cada vez produzir mais e mais e mais, né? Com um consumo absurdo de água, um impacto tremendo sobre o solo. Então, na verdade, nós estamos dependendo disso, porque senão a gente não tem reserva nenhuma não tem recursos para poder importar, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso não é o melhor futuro. Sem dúvida nenhuma, é um futuro bem triste para um país que já teve um parque industrial bem avançado. O Brasil já foi player em algumas áreas, né, da indústria. Hoje, nós não produzimos mais nada de alta qualidade, né? Então, é muito triste. Verdade. Mas agora, obrigado. Retomando a questão de Atibaia, né? Eu acho que ainda Atibaia é um oásis dentro dessa... na verdade, nós estamos encostados a Mariporã, que é uma cidade ainda que faz parte da grande periferia da grande São Paulo, né? Que eu me considero até de Mariporã, na verdade, embora tenha ido para lá com 11 anos, né? Mas passei muitos dos meus melhores momentos, né? Passei minha adolescência, uma parte da juventude lá em Mariporã, é uma cidade que eu tenho muitos amigos, adoro a cidade, né? Mas eu pude crescendo e fui acompanhando a deterioração da cidade, né? Felizmente, Atibaia, mesmo já estando um processo de conurbação aí até acelerado, né? Daqui a pouco a gente já está grudando as pessoas não vão conseguir distinguir mais o que é onde termina Mariporã e começa Atibaia, né? Já tá, a gente vê que pega a estrada Fernão Dias e a gente nota que está tudo grudado, né? Mas mesmo assim, ainda Atibaia me parece que é um oásis aí de oxigênio, de tranquilidade, né? É uma cidade que não passou por esse processo terrível de uma urbanização muito precária, né? Que foi o que aconteceu em Mariporã, Franco da Rocha, Caieiras, Francisco Morato, que são cidades são cidades feias, né? Do ponto de vista paisagístico,
Eu vou para Mariporã, fico até triste quando eu vejo lá que foi uma cidade que se perdeu, né? O caos urbano, embora ainda Mariporã ainda tenha boa parte da represa, né, que abastece São Paulo, tem uma floresta urbana que talvez é uma das maiores do Brasil, né? E mesmo assim você não se sente bem na cidade, dado esse crescimento que teve caótico da área urbana. Atibaia me parece que passou ainda, a gente tem conserto sem muita dificuldade. Nós temos o abastecimento de água, por exemplo, feito pelo Rio Atibaia, que nós demos uma sorte tremenda, o Rio Atibaia, as nascentes do Rio Atibaia são em Perdões, ou seja, nós pegamos o Rio Atibaia ainda praticamente limpo, né? O 75% da água que nós bebemos vem do Rio Atibaia. Eu imagino em Campinas, né? 90% da água que é consumida pelos campineiros é do mesmo Rio Atibaia, depois de passar por Atibaia, passar por inúmeras cidades, né? O Rio Atibaia, quem vai para Campinas e vê, é um esgoto horroroso, né? E é de lá que é tirada a água, né? Então, me parece que eu vejo o governo do Saulo um governo muito positivo, eu elogio a atuação do governo, né? Mas uma área que me parece que ele não atuou com a devida presteza, né? Eu acho que com relação a tratamento de esgoto. Eu não estou acompanhando direito, já que eu estou ficando mais em Indaiatuba, né, do que em Atibaia, mas eu não vi, pelo menos, notícias de que a prefeitura tenha construído novas estações de tratamento de esgoto, né? Então, se não construiu mesmo, a última estação foi construída em 2010, ainda na gestão do Beto. Naquela época... Nós tivemos uma nova estação de tratamento recentemente. Em Atibaia, assim. Fica no Caetetuba? É isso, Arthur? É isso. Mas Caetetuba. É da prefeitura ou são da prefeitura, de loteamentos novos que a legislação hoje obriga para cada loteamento fazer uma estação de tratamento de esgoto. Eu acho que realmente aí eu não sei se pegar Jardim Imperial, Cerejeiras, Caetetuba, que eu acho que na verdade não tem nem a rede de esgoto nem está ativa nesses bairros, que compõem aí 40% da população de Atibaia, quer dizer, se não tem se não está ativada a rede de esgoto, quer dizer, não chega até uma eventual estação, né? Nos últimos anos eles vêm recebendo um tratamento diferenciado, né? O prefeito até diz que ele não gosta que chame de periferia, mas sim bairros da cidade. Mas eu imagino que mais de 50% do esgoto da cidade continue sendo despejado no rio sem o devido tratamento, né? Esse é um problema sério. Que isso é um problema muito sério, muito sério, mas muito difícil de solucionar, né? Basta ter um empenho. Havia sido firmada uma parceria até do SAI com uma empresa, né, uma concessionária de serviços, para cuidar do esgoto e do tratamento de esgoto da cidade. Me parece que essa experiência, essa parceria não deu, os resultados não foram os esperados. Então, eu vejo que acredito que não tenha, que boa parte do esgoto continue sendo jogado diretamente nos corpos d'água da cidade, né? Eu acho que esse seria a grande mácula do governo Saulo. Entendeu? Porque no restante, me parece que ele foi muito atuante e a cidade evoluiu muito do ponto de vista de infraestrutura, né? Eu acho que a cidade passou por um processo até de uma zeladoria bem feita, né?
O meu período como ouvidor geral do município, que foram quase 7 anos, né? Não tem a menor dúvida que pelo menos 50% das reclamações eram referentes à zeladoria da cidade que falhava muitas vezes, né? Então, no geral, a administração vai bem. Eu acho que acabou sofrendo um pouco com esse problema do tratamento de esgoto, mas, voltando à questão ambiental, né, eu acho que Atibaia tem tudo para resolver seus problemas sem necessidade de muito investimento, né? Na época do Beto foi aprovado o Parque Linear do Rio Atibaia, que eu acho que seria um avanço tremendo. Infelizmente, também uma outra coisa que eu acho que acabou, se não foi implementado, né? Tem a lei, mas depende, aí sim, de investimentos pelo menos de uma geração, porque tem que desocupar a várzea do rio, né? Não tem como você fazer um parque sem desocupar essas áreas que foram ocupadas em administrações que permitiram esse absurdo, né, de você ocupar várzea de rio. Essas famílias precisam ser devidamente indenizadas, né, para sumiu a voz para mim aqui. Não é? Mas eu acho que é possível ser feito, né? Outro corpo d'água que é responsável pelo restante do abastecimento da cidade é o córrego do Onofre, que vem do bairro do Portão. Também, quando chega, um pouco poluído, mas é possível resolver o problema. Então, aí, nesse caso, me parece que com um pouco de empenho e vendo a necessidade disso, eu acho que dá para resolver esses problemas, sim. Com certeza. Ô, Davi, eu queria já ir por um outro caminho aqui. Pois não. Na verdade, quer dizer, eu queria lembrar a todos que o Davi foi o fundador do Correio de Atibaia e que teve na verdade, uma edição impressa, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o jornalismo na região. Falar um pouquinho sobre como foi essa experiência do Correio de Atibaia, né? E como é que você viu como é que você viu o jornalismo aqui nos últimos anos, né? Nós tivemos já algumas fases, algumas mudanças. Como é que você está vendo isso agora? Arthur, quando eu fiz faculdade, dos 10 homens mais ricos do mundo, 5 eles eram proprietários de órgãos de imprensa, né? Hoje, se pegar dos 10 mais endividados, os 10... É mesmo. Os 10 são ligados a órgãos de imprensa, né? Verdade. Eu lamento demais, porque você faz uma faculdade, e eu tenho certeza que algumas pessoas, alguns alunos, né, de vocês lá da FAES estão acompanhando agora a nossa conversa, e o depoimento que eu tenho a fazer não é muito alentador, né, para quem está fazendo faculdade. Eu vi um levantamento que saiu no New York Times. Nos últimos 5 anos, os profissionais que tiveram maior redução salarial foram jornalistas, né? Nos últimos 5 anos. Mas isso se deve também às mudanças impostas por uma tecnologia que, na verdade, está transformando esse jornalismo. Sim, mas eu honestamente eu não vejo muito a possibilidade eu conversei até com o Osni recentemente. O UOL está oferecendo para você ser assinante do principal portal de notícias da América do Sul. Verdade. Do Brasil, da América do Sul. E já tem mais de 20 anos, né, de UOL. Está oferecendo por R$ 1,90 por 3 meses. Ou seja, o Globo não também. Até o momento não se encontrou uma forma de rentabilizar o jornalismo digital, né?
E todas as tentativas que eu tenho acompanhado foram infrutíferas, né? Não conheço ninguém que tenha tido condições de expandir seu negócio, né? Mas o modelo de negócio mudou bastante, né? Quer dizer, abre um blog, quando muito consegue se sustentar com um blog. Mas... Você tem alguns cases aí de sucesso, de pessoas no YouTube, jornalistas que, por exemplo, formado mesmo na faculdade. Eu acho que não é nem pessoal voltado ao jornalismo, né? Não são experiências. Tem gente que está ganhando rios de dinheiro, né? Mas não é com o jornalismo, pelo menos o jornalismo clássico, né? De informações chegadas, não é? Está mudando, está mudando. Essa Agora, mudança como é que você vê isso aqui na região? Quer dizer, porque nós ainda temos um modelo de jornalismo até mais tradicional. Ainda existe jornal impresso, né? A gente tem ainda jornal impresso e temos nós, por exemplo, que fazemos o jornalismo online, mas ainda temos a tradição aqui, por exemplo, do Atibaiense, de outros jornais aqui. Como é que você está vendo? Como é que você vê essa atuação da imprensa no interior, de um modo geral? Aqui em Atibaia, especialmente. Eu acho que o jornalismo impresso é um jornalismo que vai deixar de existir. Não faz sentido mais, né? Você, embora para quem já passou da juventude, que foi criado lendo jornal impresso, abrindo, me dá até um prazer na hora que eu pego um papel para. Mas essa sensação, vocês que são professores, que estão aí na lida aí e convivendo com os alunos, eu acredito. Eu ia para Casper Libero, eu ia com o Estadão e com a Folha, debaixo do braço. E muitas vezes o professor estava falando e eu estava lendo os jornais, porque eu tinha deixado de ler algum artigo, alguma coisa. Eu acho que hoje vocês não passam por essa mesma experiência. E o que eu estou falando, eu levava a Folha e o Estado, às vezes eu gostava muito do Jornal do Brasil, na época era o melhor jornal que tinha. Hoje o Jornal é um arremedo de jornal digital, né? Se tentou com vários grupos já tentar levantar o JB, todos foram um fracasso total, né? Então, e mesmo o JB digital, online, também não está funcionando, né? E tem alguns dados... Sim, mas agora, deixando de lado um pouco essa questão empresarial, o jornalismo ele passa por, mas ele não morre. Ele, na verdade, o que está acontecendo agora é uma mudança, né, na maneira como se faz. Mas ele tem uma importância fundamental, principalmente nesse momento, no momento em que nós estamos passando por uma crise tão grande e que provavelmente vai sair da crise fortalecido. Seja lá como for, na televisão, nas mídias sociais ou no online, seja lá onde for, ele provavelmente vai sair diferente e fortalecido, talvez. Né? A impressão que a gente está tendo é essa, ele está sendo valorizado como um canal de informação fundamental para o cidadão, quer dizer, para que ele possa, pelo menos, saber como se comportar nesse momento tão difícil. Arthur, eu concordo com você e eu acho que nós, jornalistas, a gente tem um papel importantíssimo hoje com essa disseminação de fake news, essa disseminação de comentários de gente que não está qualificada para fazer isso, né? O Humberto Eco, aquela previsão dele, aquela extremamente pessimista, realmente aconteceu, né? Vai dar voz para um monte de imbecil, né? Então, os idiotas se manifestaram. Exatamente. Hoje a gente vê que essa previsão, o vaticínio estava dele, correto. realmente agorento, acabou acontecendo, né? É verdade. Parece que sofre mais, né? É verdade. Um governo que nega a evidência dos fatos, né? Acaba dando oportunidade para que se prospere o lado negro da informação sem checagem, da inverdade,
Fake news hoje, me parece que há estudos aí que mostram que até mais da metade é fake news do que notícia realmente. É verdade. É um volume gigantesco. Então, o jornalismo tem um papel, o jornalista, sobretudo, que tem experiência em fazer essa triagem, separar o joio do trigo, de falar, ó, isso aqui aconteceu, isso aqui não aconteceu, isso é extremamente importante, né? Embora... As empresas, inclusive, elas estão muito preocupadas com perda de receita, né? Porque o discurso de ódio tem feito muitos patrocinadores se retirarem de cena, e o próprio Facebook está preocupadíssimo, mas só agora em que houve perda de receita. Mas até então sim, não havia essa preocupação, né? Na verdade, era uma casa da mãe Joana, que estava somente no Facebook, e parece que agora vai começar a disciplinar um pouquinho isso. É verdade. E para isso o jornalismo é fundamental, né? O verdadeiro. Sem dúvida, sem dúvida. As marcas são a minha preocupação, né, como jornalista, como a nossa profissão nos garantir sustento, né? Esse que hoje é o grande... nós temos um papel importante na sociedade, isso me orgulha demais, né, como jornalista. O jornalista sempre tiver uma situação muito importante, né? Hoje é mais importante ainda, porque você tem um inimigo invisível aí que está aparecendo toda hora, notícia, 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 e você não sabe se é verdadeiro ou não é, não é? É isso mesmo. As pessoas, o cidadão comum, ele não tem instrumental, nem intelectual, nem técnico, para separar isso aqui é uma inverdade absurda. Ele acaba aceitando isso e acaba disseminando. Não é só a notícia, por mais absurda que seja, você vai ver lá quantos compartilhamentos, milhões de compartilhamentos. É verdade. Para as coisas mais loucas, né? Rações, né? Pessoal, deixa eu só fazer uma pausa. Está tendo retorno. Será que tem alguma caixa ligada? O som acho que está retornando. Então, peraí. Vamos ver. Acho que melhorou. Não. Peraí. Opa! Acho que era isso. Melhorou. Desculpa aí, viu, gente, que está nos acompanhando. Isso faz parte do processo, né? Isso aí é tudo muito novo e a gente vai se acostumando, né, Davi? É a minha primeira live também, viu? Então vamos lá. Para quem não sabe, o Davi foi um dos fundadores do Correio de Atibaia. Já falei agora há pouco. Já falou isso, porque eu estava sem áudio, eu não consegui ver. Eu só queria fazer uma análise do jornalismo e tal, por isso que ele fez já uma exposição sobre isso, e também falar um pouquinho do jornalismo local, né? Que a gente estava falando da questão dos jornais mais tradicionais, que aqui em Atibaia ainda existem, né? Mas e também você tem as alternativas lá online aqui que também já estão chegando, então, como o caso do próprio Correio de Atibaia, né? E ele estava exatamente colocando uma situação mais geral sobre o jornalismo, né, Davi? Sobre Atibaia e o jornalismo de Atibaia, eu não tenho dúvida que também vai acabar acontecendo o que infelizmente aconteceu em outras cidades, né? O jornalismo impresso não tem mais o sentido de existir jornalismo impresso, né? Na verdade. Eu acho que o Atibaia hoje tem seu portal, o Atibaiense também tem, né? A tendência daqui a algum tempo, né? O jornal impresso, né? Deixar de existir. Vou achar muito triste. Eu vi só retomando um pouco. Vamos lá. Pode falar. Opa, é que o áudio está dando uma diferença. Tá. Desculpa se eu interrompi. Davi, esses dias eu vi você publicar um post na internet de uma cidade toda arborizada. E eu soube de uma iniciativa na África em que eles estão tentando
fazer uma muralha verde. O Sebastião Salgado, eu sei que ele comprou uma área gigantesca, ele também reflorestou. E nessa semana a gente também viu a Gisele Bündchen dando um depoimento, dizendo que vai participar de um processo aí de reflorestamento, né? E quando eu vi esse seu post, eu pensei, poxa, será que você hoje falou de Atibaia, que não é uma cidade como algumas cidades circunvizinhas, que não tem um tratamento adequado assim para o seu visual, para o embelezamento, digamos assim, da cidade, que muita gente acha supérfluo, né? Paisagismo. Poxa, a cidade tem tanta coisa para fazer e ninguém cuida. Mas eu me lembro que quando eu cheguei com a minha filha aqui, a cidade não tinha um paisagismo tão bonito como agora. Que não é só isso, é óbvio, né? Mas faz parte também você sair na rua e ver flores, ver uma cidade alegre, bonita, que desperta a atenção até de quem passa por aqui, né? Não, você acha que isso é possível? Isso é necessário? É possível? O que iniciativa Em 2008, 2009, na administração do Beto, se tentou fazer um grande programa de arborização da cidade que foi infrutífero, realmente não deu certo. Quem acompanhou viu que foram plantadas milhares de árvores na zona urbana, principalmente em Nova Inópolis, que parece um deserto, né? Não tem, tem pouquíssimas árvores plantadas, e como me parece que não houve, ao mesmo tempo, alguma forma de punição legal, ou algum tipo de favorecimento tributário, o que aconteceu? Não sobreviveu uma árvore do que foi plantada. Né? Mas isso que eu estou falando é uma coisa que aconteceu há quase 15 anos. Né? Hoje eu não tenho dúvida que um programa de arborização na cidade teria uma adesão maior da população, teria uma aceitação maior. Né? O vandalismo que foi praticado e as críticas que esse programa recebeu em 2007, né, quer dizer, 13 anos atrás, não receberia hoje, com certeza. Né? Até então, em Atibaia tinha aquele, mas árvore suja, árvore entope calha, árvore faz sujeira, árvore... Né? Essa conversa, que é muito antiquada, uma conversa muito... Demais, né? Dói ouvir essas coisas, né? Faz já um bom tempo que eu não ouço mais. Então, eu imagino que hoje um programa desse, de arborização, que é mais do que necessário, do ponto de vista climático, de sombreamento, de redução da temperatura do local, o paisagismo tem uma grande vantagem para uma cidade que é vocacionada para o turismo também, de dar uma atenção para o turista, né? Quem sai de São Paulo quer chegar numa cidade, quer visitar uma cidade que seja florida, que seja arborizada. É uma necessidade do turista isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que se a cidade passasse por um amplo programa de arborização, voltando no Nova Inópolis, que é o principal bairro da cidade, né? o mais povoado, e o menos arborizado, né? É terrível. Mas se você pegar, por exemplo, a Avenida Pacaembu, a Avenida Copacabana toda, quantos quilômetros de estrada que tem, não é? Você não vê árvores plantadas, nem... E é uma avenida larga, quer dizer, daria para fazer um corredor no meio, uma área paisagística, plantando árvores, né? O Adriano Jerônimo, né? Jerônimo de Camargo, que agora, ainda com a ciclovia, que foi um avanço tremendo, né? Há a possibilidade de plantar árvores, né? Na Copacabana toda, na Flávio Pires, você tem condições de fazer uma cidade muito mais bonita do ponto de vista paisagístico, muito mais agradável, muito mais aprazível e com reflexo na economia da cidade, uma vez que o turismo vai ser incrementado. Né?
Antes da gente fechar a nossa conversa, né? Você havia me falado que você gosta muito de música. E talvez se você não fosse jornalista, você poderia ter se enveredado por essa área, né? O Arthur é músico também, e eu sei que você gosta muito de bossa nova, né? Adoro. Adora. E o Arthur, que é músico, talvez pudesse pensar em alguma questão. Você assistiu Coisa Mais Linda, né? Assisti as 2 temporadas, fiquei encantado. E a questão da música em Atibaia, a gente também tem um clube da música aqui, né? Sim. Tem um pessoal muito bom aqui. A questão da cultura. Moraes. Moraes, exatamente. A questão da cultura no Brasil está sendo muito maltratada, né? A gente está perdendo muito. E como é que você vê soluções para encarar esse problema da cultura? A gente tem bons projetos que funcionam na cidade, né? A cultura tem tido um tratamento muito delicado. A gente tem iniciativas privadas também, como o Galpão 27, por exemplo, que tem feito um trabalho extraordinário, com o Vitor, né, o Igor, a Paula. Como é que você enxerga isso, a questão da cultura hoje no Brasil, e você que está aí junto ao poder público também, que soluções a gente poderia encontrar para fomentar a cultura e incentivar a arte, né, principalmente nos bairros mais carentes? Osni e Arthur, eu morro de inveja de quem é músico, de quem... Eu não sei tocar nem caixinha de fósforo. Então, é uma grande frustração que eu tenho, né? Na verdade, eu estava falando, vamos fazer pelo menos fazer um curso junto de canto, fazer um curso junto. Legal, tá aprender faltando. A tocar tamborim, qualquer coisa, né? Já que a gente vale gosta a pena de música assim. Mas outro dia eu falei fazer um comentário sobre a série Coisa Mais Linda. Eu acho que o momento da série é muito importante dentro essa dificuldade que o governo federal está lidando com isso, né? É uma dificuldade com desinteresse, né? Até uma certa rejeição. O governo Bolsonaro me lembra um pouco aquela frase, né, que já foi atribuída ao Goebbels, já foi atribuída ao Göring. Quando ouço falar em cultura, tenho vontade de sacar o revólver, né? Então, a impressão que eu tenho é que nós vivemos hoje isso. Então, a série Coisa Mais Linda, que já o nome é uma homenagem é uma música, né? A Garota de Ipanema, né? Quem assistiu as 2 temporadas vê que, na verdade, é uma grande homenagem, não só à Bossa Nova, a Bossa Nova, obviamente, mas mais especificamente ao Tom Jobim, né? Que eu acredito que alguns alunos de vocês lá na FAT, pela idade, talvez não conheçam. Recomendo que entre agora no Facebook e peça, no Facebook não, entre no YouTube, alguns programas, né? Para ouvir as músicas do Tom Jobim. Foi a melhor coisa que o Brasil produziu em termos de arte até hoje, contando todas as suas formas, né? Mas eu acho que mostrava a Coisa Mais Linda, a série e a Bossa Nova surgiu num período que o Brasil era idealizado, é um país idílico, as pessoas viam o Brasil como um país grande, o país que vai crescer, o país do futuro. Era um momento de felicidade geral que o país passava, né? A Bossa Nova é a expressão desse momento de felicidade que o país passava, né? Que eu acho que hoje seria simplesmente impossível alguém sentar, pegar um violão e tentar fazer o barquinho, né? A simplicidade do barquinho, né? O barquinho vai, é uma simplicidade, mas de uma felicidade tremenda, né? Os versos são lindos, se você ouve, você vê o sol, você vê o mar limpo, né? Despoluído, você vê quem está cantando feliz da vida, né? Então, e ao lado disso, questões que infelizmente voltaram, né?
o feminicídio que tem, né, na primeira série, vou soltar alguns spoilers aqui, né? Da questão do feminicídio, do racismo, né? Porque tem a relação do sujeito de uma família super tradicional com a sua empregada negra, tem a questão da bissexualidade, né, da Bel Lisboa, que está simplesmente um arraso, né? São coisas que, infelizmente, voltaram não pelo seu lado legal, a sua aceitação, né? As pessoas, a gente veio crescendo numa coisa legal a respeito dos costumes, né? As pessoas entendendo que ninguém tem poder de se intrometer na vida do outro, né? Hoje, infelizmente, o que nós estamos vendo é o contrário disso. As pessoas querem se manifestar contrariamente à expressão individual do que o sujeito faz na casa dele, né? Voltou aquele assunto de pecado, voltou. Me lembra muito a minha infância, um negócio primitivo. Daqui a pouco vai voltar tema como virgindade, necessidade de virgindade, né? A mulher estava se encontrando, a mulher conseguiu alcançar um patamar de poder sentir prazer, né? Nesses últimos anos aqui, infelizmente, até isso está sendo questionado, né? E o que eu lamento e o que eu lamento muito, quando na campanha eu vi a adesão de muitas pessoas para as propostas do Bolsonaro, né? A impressão que eu tinha era que o Bolsonaro crescia em decorrência dos malfeitos do PT, né? Que realmente teriam que ser punidos, né? Hoje eu chego à conclusão que não, que na verdade os malfeitos no período PT foram a causa de uma parcela pequena dos eleitores que votaram no Bolsonaro, né? E a maior parte dos votos dos eleitores dele, na verdade, viram nele o porta-voz dos seus preconceitos, das suas no conservadorismo, né? Mais primitivas, né? As pessoas tinham uma certa vergonha de admitir que não gostavam de homossexuais, tinham uma certa vergonha de admitir que a mulher tem direito a sentir prazer, que a mulher é dona do seu corpo, né? Estavam esperando um porta-voz para isso, né? Para esse retrocesso na área de costumes, né? E hoje eu vejo que, na verdade, 30% do eleitorado, saiu uma pesquisa hoje que dá 30% para o Bolsonaro ainda, numa eleição. Se acontecesse hoje, ele tem 30% do eleitorado fazendo o pior governo da história, né? Um governo que é criticado não só internamente, mas é criticado no mundo inteiro, né? O Brasil hoje é um pária internacional. O Brasil está fora, hoje não senta mais com ninguém quer que o Brasil se sente ao lado para discutir os temas mais importantes, num período de uma pandemia que vai arrasar com a economia mundial, né? E o Brasil está ficando à margem de tudo isso, quer dizer, se a recuperação econômica já vai ser difícil, né? Você imagina uma recuperação econômica com o Brasil isolado do resto dos países. Só por Deus na goiabeira, viu? Exato. Só por Deus na goiabeira um negócio desse. Porque é um retrocesso tamanho na educação, na cultura, no meio ambiente, nas relações sociais, na questão da infância e da juventude, na questão da mulher. Enfim, a gente não teve avanço algum até agora, né? Muito pelo contrário. E eu não sei onde está a cabeça das pessoas. Talvez seja essa a cabeça mesmo, e a gente não tenha se dado conta
até hoje que as coisas Mas isso que o Davi falou, eu acho que tem muito a ver. Infelizmente, o que o Bolsonaro, na verdade, representa um ponto de vista da grande maioria da população brasileira, principalmente quando você fala em classe média baixa, classe média, que tem essa formação e que é conservadora e que até agora não tinha se expressado e não tinha alguém que expressasse isso tão bem como vem sendo expressado pelo atual presidente. Infelizmente. O Brasil é um país novo, tem 100 e poucos anos, né? Se a gente for pensar em termos de república, são 131 anos. 130 anos, por aí. 130 anos, porque foram 4 séculos de exploração, né, que acabou marginalizando parte das pessoas que aqui viviam, que nasceram aqui, né, os indígenas e os negros, as mulheres, a gente nem conta, porque mulher não era cidadã, precisou lutar para ter voto, né? Criança também não existia, a gente não ouve falar em criança na história, né? Então, nós temos 130 anos, a gente está engatinhando ainda. Mas, e você tem uma coisa que nós falamos já aqui, que é a questão do retrocesso na economia. Você avança e volta. É uma coisa impressionante. Você teve parque industrial funcionando, você tinha alternativas de desenvolvimento tecnológico, você, durante um determinado período, investiu em tecnologia, e, de repente, tudo volta para trás. Acabou, entendeu? As coisas acabam, não existe política de Estado, existe política de governo. Vem o governo da extrema-direita, faz isso, vem amanhã o governo da esquerda, faz aquilo. E nós não temos uma política pública de educação, né? E nem de saúde, apesar de ter o SUS, que poderia representar isso da melhor maneira possível, nós não temos, infelizmente, uma solução ainda, né, para o país nesse sentido. Por isso que esses diversos períodos de retrocesso, de idas e vindas, é que faz do país um país inseguro, e, inclusive para os investidores, né, que hoje já estão reclamando dessa conjuntura atual. Sem dúvida. Não é? Bom, eu acho que a gente... Davi, o papo está maravilhoso, tô adorando. Eu nem sei se eu estou respondendo as questões que vocês estão levantando, porque a gente eu vou falando, depois eu me perco, a conversa deriva para outra coisa. Não, tá uma conversa boa, acho que é a primeira que a gente faz também é um teste, né? E foi legal ter convidado e você ter aceito, porque é uma conversa muito boa. A gente falou de economia, falou de cultura, falou de meio ambiente, enfim, falamos de jornalismo, né? Acho que é um papo gostoso e a gente não fica batendo nas teclas de sempre, né? Que a gente ouve. E live é uma coisa cansativa, né? Nem sempre tem paciência. É a primeira vez de vocês e é a minha primeira vez, né? Então, e eu não sou disciplinado para falar. Eu vou emendando um assunto no outro e acabo, às vezes, até... Eu nem me lembro do qual é a pergunta. Pergunta fatídica. Foi bom para você, a primeira? Foi bom para você? Eu gostei, viu? Eu gostei. Legal. Eu pensei que fosse doer mais, viu? Doeu pouco. Né? Mas dói, mas é bom. Dói, mas é bom. Mas você vai então, com jeitinho. Com jeitinho, vai acostuma. Vai acostumando. Foi bom. Quando a gente era mais novo, falava isso, dói, mas acostuma. É assim, convidado permanente agora. Agora vai ser nosso comentarista. Eu quero ver se eu consigo me disciplinar para poder responder ao que é formulado, porque eu fui falando, eu fui emendando os assuntos e toda vez que eu entro na questão federal, eu não consigo me segurar, eu me sinto obrigado a me manifestar contrário às políticas do governo, né? Eu acho importante, porque essa é a chamada liberdade de expressão, né? A gente não ofendeu ninguém, não difamou ninguém, estamos aqui fazendo uma discussão tranquila, pública, né? Sobre questões substanciais, né, do nosso país. É isso aí. Eu acho que é isso. Quero agradecer ao Rodrigo Seixas, que está aí na técnica, ao pessoal que acompanha o Correio de Atibaia. Quem não conhece o Correio, né,
queria que convidasse as pessoas para conhecer, porque hoje em dia, como a gente já discutiu, tem informação de sobra, mas pouca discussão, né, sobre os assuntos da cidade, da região, e acho que é importante fomentar o jornalismo regional, não só nós, mas os outros veículos. Eu acho que o jornalismo também está passando por uma fase de transformações, né, com a mídia digital, e a gente vai aprendendo, né? Então, curtam lá o Correio no Face, o correio.com.br, nossa página. Agradecer ao Davi pela disponibilidade, né? Você foi muito bacana, você continua atuando, né? E ainda assim dedicou um tempo para estar conversando com a gente. E depois que terminar essa pandemia, a gente toma uma cerveja aqui em Atibaia, né? Opa, vamos sim. Uma pinga. Osni, eu só queria, na verdade, caso algum aluno de vocês aí estiverem ouvindo, tinha uma frase do Cláudio Abramo, que na época que eu fazia faculdade, era o grande revolucionário da imprensa brasileira, né? Verdade. Fez uma grande reforma no Estadão, depois foi ele que foi o grande responsável para fazer, que fez com que a Folha chegasse a ser o que é, né? O maior jornal do Brasil, e ter um portal como o UOL e tal. Mas o Cláudio Abramo, ele definiu o jornalismo da seguinte forma, né? Que o jornalismo é o exercício diário da inteligência, da ética e do ceticismo, né? E desde essa época da faculdade eu tento trilhar isso aí. Eu acho que a gente não fica rico, mas pelo menos pode contribuir com alguma forma aí com o bem-estar de todos, com a difusão de informações verídicas, né? E eu acho que é isso que tá faltando, tá bom? Agradeço a honra, para mim foi um privilégio tremendo, uma honra de ter sido convidado, e espero poder participar outras vezes. Muito obrigado. Obrigado, viu, Osni? Acho que foi muito bom também. Obrigado, Davi, também pela presença. E o Correio de Atibaia está à disposição aí de vocês. Um abração, viu, Davi? Tá bom, um abraço. Até logo. Um abraço. Vai, Osni. Encerrando. Eu acho que o Osni não está ouvindo. Então a gente vai ficar por aqui. Queria agradecer a todos, a audiência de todos. Um abração. Voltaremos em breve com mais uma live. Um grande abraço. Até mais. Obrigado.